Isso, está gravando. Então, boa noite a todos. Essa é a nossa aula de número 5. E nós vamos hoje começar o nosso debate. Então, como eu falei para vocês, nós tivemos aula sobre os gestores escolares, sobre os diretores e os vice-diretor. E depois nós tivemos aula sobre o coordenador pedagógico e sobre o orientador educacional. E hoje nós vamos colocar todos aqui na sala, no nosso debate, e vamos fazer uma análise crítica sobre os gestores escolares, né? Então, vou começar aqui a apresentar para vocês. Vamos lá. O roteiro. Isso. Todo mundo está conseguindo ver? Dá só um joinha aí. Isso. Bom, então, hoje é a aula de número 5, dia 5/3, o tema é análise crítica sobre todos os gestores escolares. Como eu falei para vocês, vai ter o debate avaliativo e os polos que vão participar hoje é Guaraí e Paraíso. Significa que quem vai falar hoje é somente Guaraí e Paraíso. Por quê? Porque vale um ponto. Então, quando vocês forem abrir as câmeras e falar comigo sobre essa temática, vocês vão me dar o nome de vocês, né? E eu vou estar registrando aí. E serão alunos de Guaraí e de Paraíso. Na próxima quinta, aí nós vamos com os alunos de Pedro Afonso, de Taguatinga e de Xambioá. Ok? Agora nós vamos para os nossos slides. Cadê eles? Peraí, gente. Professora, eu acho que a aula da semana passada não foi postada na plataforma, viu? Aula gravada. Pois já está no link, depois eu te explico no final, peraí. Deixa eu só ver o que aconteceu com esse slide que não está... Ah, peraí, que ele não está baixado aqui. Licença, professora, a senhora disse que era Paraíso e Taguatinga hoje. Tá, depois a gente fala sobre isso. Vamos para a apresentação aqui, tá bom? E aí a gente vai conversar. Pronto, tá todo mundo vendo o slide? Ok? Hoje serão 2 polos, depois a gente vê exatamente. Paraíso é certeza que vai ser, e a gente está aí para decidir se vai ficar Taguatinga, porque teve pedido que Taguatinga hoje está com a internet ruim, e tem Guaraí. Então, a gente decide isso no final, tá bom? Vamos apresentar aqui primeiro. Então, o tema da aula, como eu falei para vocês, análise crítica sobre todos os gestores escolares. Aí, qual o objetivo dessa aula hoje? É compreender o papel do gestor escolar na contemporaneidade. Analisar criticamente os desafios enfrentados pelos gestores escolares, refletir sobre a gestão democrática e sua aplicabilidade na prática, identificar as fragilidades e também as potencialidades da atuação do gestor, relacionar liderança escolar e qualidade de aprendizagem e reconhecer a importância da dimensão humana na gestão educacional. Bom, quem são os gestores escolares? Os gestores escolares, eles são o diretor, o vice-diretor, o coordenador pedagógico, o orientador educacional e o supervisor educacional. Aqui nós temos a equipe diretiva da escola, são os gestores escolares, né? Então, essas pessoas aqui é que vão cuidar que vão gerir a escola, sendo que, hierarquicamente, o diretor é a pessoa que tem mais responsabilidade, né? Bom, então, o gestor como líder pedagógico.
ele vai fazer o quê? Qual é o perfil dele? Ele vai garantir o direito à aprendizagem, ele vai promover a gestão democrática, vai administrar recursos financeiros, vai mediar conflitos e vai fortalecer o PPP da escola, que é o projeto político-pedagógico. A gestão democrática, teoria versus prática. Bom, é prevista na legislação brasileira que a gestão democrática, quando que ela é gestão democrática? Quando ela tem a participação coletiva, quando ela é transparente, quando tem o conselho escolar atuante e quando tem essa construção do PPP coletiva. Porque, às vezes, a gente vê escolas que dá o Ctrl-C e Ctrl-V, porque todo ano tem que construir o PPP. Esse PPP tem que ser construído coletivamente. Ele não pode ser uma única pessoa senta e escreve o projeto daquele ano, projeto político-pedagógico da escola. Não, ele deve ser construído por toda a equipe gestora, com a colaboração dos professores também da escola, e todo um colegiado. Porém, na prática, o que nós observamos? Aí vem a centralização de decisões, então, muitas vezes é escrita por uma única pessoa, né? Aí, as indicações políticas, né? Os cargos, muitas vezes, são indicados por políticos, e aí aquelas pessoas não têm capacidade técnica para estar naquela função. Participação limitada da comunidade, ou seja, muitas vezes a comunidade, as famílias, ou a própria comunidade escolar não é participativa, por uma série de motivos, né? Quais são os principais desafios dos gestores? É o excesso de burocracia, a pressão por resultados sem avaliações externas, né? A falta de autonomia, a escassez de recurso e a sobrecarga, que essa sobrecarga aqui eu coloquei sobrecarga emocional, mas tem uma sobrecarga também de trabalho, né? Então, vem aqui uma crítica. O gestor, muitas vezes, é responsabilizado por problemas estruturais que extrapolam a sua governabilidade, né? Então, muitas vezes é cobrado do gestor muito mais do que ele consegue gerir ali na escola. Fragilidades na formação é outra questão, que é uma questão também muito importante. Por quê? A formação, aí vem essas perguntas, a formação inicial, ela prepara para a liderança? Né? Então, quando a gente está formando licenciatura em pedagogia, licenciatura em letras, licenciatura em matemática, nessas licenciaturas, está sendo preparada, esses profissionais estão sendo preparados para serem líderes? Né? Aí fica a pergunta para, no debate, a gente está respondendo. Há suporte emocional ao gestor? A formação continuada, ela é suficiente? E esse suficiente é para vocês pensarem numa formação continuada, assim, que venha atender a demanda, aquilo que a escola ou profissional está precisando, né? Aí vem uma reflexão crítica. A gestão exige competências técnicas, pedagógicas, socioemocionais, que nem sempre são desenvolvidas na graduação, né? Não está no currículo da graduação. Dimensão humana da gestão. O gestor lida com professores, estudantes, famílias, funcionários e com órgãos públicos, né? E também órgãos particulares, são os fornecedores. Então, a escola é um espaço de relações humanas complexas, né? Onde tem ser humano, tem complexidade nessas relações. Sem inteligência emocional, a gestão torna-se uma gestão apenas técnica. Aí vamos para a gestão e resultados, né? Como a gente falou, como gestores, eles são muito cobrados na sua função. Aí vemos aqui os resultados. Então, estudos indicam que a liderança escolar impacta diretamente no clima organizacional, na permanência dos estudantes e no desempenho acadêmico. Aí vem uma pergunta crítica. Resultados quantitativos
medem realmente a qualidade da educação? Quando a gente fala de números, a gente está dizendo que essa educação é de qualidade? Fica a pergunta para a gente refletir. Uma gestão transformadora. Então, na formação continuada, o trabalho que deve ser feito, planejamento estratégico, participativo, fortalecimento do PPP, cultura de avaliação institucional. Então, a instituição ela tem que estar sempre se avaliando e autoavaliando, e a valorização da dimensão humana. Esses aqui são alguns temas que eu trouxe para formação continuada. Uma formação dessa é uma formação que realmente traz uma gestão transformadora, né? Quando o PPP está sendo revisado, quando o planejamento estratégico ele é participativo, então um está escutando o outro nas suas necessidades, quando tem essa avaliação contínua, né, e a valorização da dimensão humana. Aqui nós temos algumas referências bibliográficas, tá, que eu trouxe, de Constituição, de legislação, e vem essa reflexão crítica aqui para a gente. O gestor escolar possui autonomia real para implementar uma gestão democrática? Essa é a pergunta. Segunda pergunta, para estar norteando o nosso debate. A pressão por indicadores externos compromete a qualidade das relações escolares? Vocês vão anotando aí, porque na hora de falar, vocês podem, quando você for falar, você pode falar responder uma dessas questões. Você não precisa responder as 3, você escolhe uma para responder. Aí responde ela. Pode escolher a 3. A formação atual prepara o gestor para os desafios emocionais da sua função? Aí uma outra pergunta, você pode falar só sobre essa pergunta. Aí o outro aluno fala só sobre a número 2. Professora, eu vou refletir sobre a questão número 2, que é sobre a pressão por indicadores externos, né? O quanto isso traz qualidade ou não para as relações escolares. Professora, eu vou falar sobre a 1. O gestor escolar possui autonomia real para implementar uma gestão democrática? E, não, vou falar só sobre a 3. A formação atual prepara o gestor para os desafios emocionais da função? Aí você pode responder comentando sobre essa questão. E eu trouxe também um estudo de caso para a gente poder estar debatendo. Aqui o caso é Escola Caminhos do Futuro. Essa escola, ela apresenta um baixo desempenho em avaliações externas, um alto índice de evasão, professores desmotivados, reclamações de famílias e o diretor indicado politicamente. Então, essas aqui são as informações que nós temos, né? O gestor, ele decide centralizar as decisões, ou seja, ele que bate o martelo em tudo, né? Foca exclusivamente nas metas, então ele tem metas a cumprir, ele vai focar o trabalho dele todo no cumprimento dessas metas, intensifica as cobranças, então ele vai cobrar das pessoas resultados, né, para poder atingir as metas dele, e ele vai também reduzir reuniões participativas, então ele não vai estar reunindo muito, não. Ele vai estar decidindo sozinho mesmo, no gabinete dele. Aí, após um ano dessa gestão, o que aconteceu? Uma pequena melhora nos índices, um aumento de conflitos internos e o ambiente da escola está completamente fragilizado. Esse foi o resultado de um ano, o resultado do trabalho desse gestor. Aí vem as questões para o debate. A estratégia que ele escolheu foi uma estratégia adequada? O foco exclusivo em metas é suficiente? Como implementar gestão democrática na prática, né, na realidade? Então, qual deveria ser a prioridade do gestor? É uma pergunta para a gente debater. Que tipo de liderança seria mais eficaz? Aqui, eu trago aqui a resolução do estudo de caso, né? Que é, por exemplo, a estratégia foi adequada? Foi parcialmente adequada. Por quê? Porque ela buscar resultado é importante, né? Porém,
O que não foi interessante? A centralização que compromete a gestão democrática. Então, se é democrática, tem que ter participação coletiva, né? Se ele centraliza, aí não atendeu totalmente, só parcialmente. O foco exclusivo em metas é suficiente? Não. Resultados sustentáveis dependem de clima organizacional saudável. Então, o clima organizacional precisa estar saudável para que ele tenha realmente resultados que vão se sustentar ao longo do tempo, né? Então, como implementar uma gestão democrática na realidade, na prática? Então, é reativar reuniões pedagógicas colaborativas, construir um plano de ação coletivo, fortalecer o PPP da escola, criar canais de escuta ativa, porque às vezes a gente planeja uma coisa, mas aí na hora da execução, aquilo não está funcionando muito bem. Então a gente faz o quê? Muda a rota. E você consegue mudar essa rota de forma assertiva quando você escuta. Escuta as pessoas que estão ali na comunidade escolar, o estudante, os professores, né? Às vezes é o vigia da escola, o manipulador de alimentos, e por aí vai. E agora nós vamos para o nosso debate. Vamos lá. Parar de compartilhar e vocês já podem estar levantando as mãos. Quem for falar primeiro. Então, quem está levantando a mão é de Paraíso. Vamos começar por Paraíso e depois a gente vê como está o sinal lá em Taguatinga, porque tem muito aluno de Taguatinga aqui, né? E se continuar ruim, a gente passa para Guaraí. Vamos começar com Paraíso. Levanta a mão, quem for de Paraíso, fica com a mão levantada, porque aí, conforme vão falando, vão abaixando, né? Professora querida, licença, é que eu levantei a mão, mas é porque na próxima quinta eu vou estar em Palmas, em uma capacitação de trabalho, eu não consigo apresentar, eu queria saber se eu e o Benesse a gente poderia apresentar hoje aqui de Pedro Afonso. Pode. Tá bom. Mas fica por último, tá, Tainara? Tá Você bom. diz por último. Tá, continua ruim a internet de Taguatinga, então a gente vai fazer hoje Paraíso e Guaraí, tá bom? Vamos começar com Paraíso. Quem está com a mão levantada é de Paraíso? Dá um joinha. Só tem 3 pessoas com a mão levantada. Precisam levantar a mãozinha, todos de Paraíso, porque vale um ponto esse debate, tá bom? Não vamos demorar muito tempo para dar espaço para o colega falar, ok? Então, vamos começar com a Andréa. Andréa, pode abrir sua câmera. Qual é a pergunta que você quer responder? Por onde você vai começar? Escolhe uma daquelas perguntas para você não se alongar muito, tá, Andréa? Certo. Boa noite a todos. Eu vou pegar gancho numa situação que aconteceu hoje, e talvez vocês, principalmente quem é da educação, tenha acompanhado o desenrolar de uma diretora de Gurupi que usou as redes sociais para dizer que TEA é modinha. E eu participo de um grupo aqui em Palmas e esse foi o assunto por 2 dias. Então, assim, a mulher foi rechaçada. Ele está bem dentro dessa questão se a formação prepara os gestores para os desafios emocionais. Eu acho que não é só a faculdade que precisa preparar. Eu acho que certas coisas, elas também vêm de berço e outras têm a ver até com a ética do profissional. Mas muita coisa mudou desde que eu era criança e ia para o prézinho até o que a gente tem de educação hoje, que a criança já obrigatoriamente tem que estar na escola com 4 anos. E no passado, as pessoas com doenças, síndromes,
nem tinha nome. E muitas não iam para escolas, ficavam escondidas dentro de casa, eram consideradas em muitos lugares como aberrações. Então, com esse processo todo que a sociedade evoluiu, as leis mudaram e a coisa da educação começa a ser feita, essas pessoas têm o direito e podem exercê-lo. Então, eu acho que toda escola precisa estar preparada para saber lidar com essas diferenças. E aí, no debate nesse grupo que eu participo, foi muito bom, porque muitos pais têm filhos com TEA e foi relatada a mesma situação nas escolas que eles frequentam. E uma coisa que eu achei interessante é que esses pais pontuaram que nas escolas particulares o índice de despreparo e discriminação é maior do que nas públicas. E um pai lá, que inclusive eu conheço ele, diz que daqui de Palmas tirou a filha de uma escola rica e conceituada e colocou na escola pública porque a menina estava sofrendo um monte de coisa. Então, assim, eu acho que o que essa diretora fez é reflexo de uma sociedade que não está capacitada. De uma sociedade, de uma maneira em geral, no mercado de trabalho, nas relações sociais e na escola. Então, eu acho que esse tipo de assunto ele deve ser ensinado para nós, que estamos nos preparando para sermos professores, deve ser ensinado para os alunos que estão sendo formados como seres humanos e devem ser, através desse mutirão de ensino, a gente deve começar a promover mudanças. Então, assim, eu fico feliz porque essas crianças e esses jovens hoje têm acesso, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar muito enquanto sociedade e, no caso daquela professora, eu acho que o afastamento, ela não pode assumir uma direção porque ela contamina todo o resto. É isso. Muito obrigada, André. Tema riquíssimo que você trouxe, e assim, muito atual e muito relevante. Eu vou deixar para comentar no final, porque deixa mais colegas comentarem para não esvaziar o debate de vocês, tá? Obrigada. Agora, Andressa. Boa noite. Boa noite. Professora, seguindo a mesma linha da nossa colega, eu acredito assim, que prepara o gestor... Andressa, você é Paraíso, né, Andressa? Sim, Paraíso. Vai ter que falar. Andressa? Monichele Carvalho de Lucena. Pois é, você é de Paraíso, né? Sim. Tá. Pode continuar. Obrigada. Eu acredito que os gestores são preparados, mas de forma parcial, não totalmente. E aí, como a colega trouxe, né, tem novos casos, novos conflitos, coisas diferentes que estão surgindo na sociedade que, às vezes, quando aquela pessoa estudou, ela está exercendo, ela ainda não viu sobre esse assunto naquele tempo, né? Então, aí foca na importância de estar sempre estudando, se atualizando, entendendo tudo que está acontecendo atualmente para se preparar. E, assim, a questão de saúde mental também, porque vem a sobrecarga de trabalho, são muitas coisas que o gestor tem que lidar ao mesmo tempo e acaba ficando com o emocional afetado e não consegue efetuar o cargo dele da melhor maneira. Andressa, muito obrigada pela sua participação. Quer falar mais alguma coisa? Não? Tá, obrigada. Agora é a Fanny. Fanny? Aí quem vai falando vai baixando a mãozinha, tá, gente? Fanny. Professora, Oi. Posso tirar só uma dúvida? Pode. As colegas do grupo que forem apresentando, a gente pode ir baixando a mão? Como é que funciona? Você vai ter o controle de quem é o grupo?
quem apresentou, baixa a mão. Aí você, não, quem for apresentar, que foi em grupo, tem que anunciar que está sendo em grupo. É porque a Andressa apresentou agora e nós somos 3 no grupo, aí por isso que eu estou perguntando se a gente pode baixar a mão junto com ela ou não. Mas você é quem? Qual que é o seu nome? Márcia. Márcia, você quer complementar alguma coisa que a Andressa falou? Não, porque assim, a gente, nesse assunto aí, a gente concorda, então não tem muito que só incrementar mesmo o que a outra colega falou, então não tem por que a gente alongar. E, professor, esqueci de avisar que a Fanny e a Tati também são do meu grupo. Inclusive, a gente vai fazer estágio junto. Mas elas estão aqui na sala? A Fanny está Aqui, aí, eu. dando tchau. Fanny, tá. Mas é importante, gente, quem tiver em grupo, abrir a câmera e fazer algum tipo de comentário. Porque já que está aqui na sala, faz e acrescenta alguma coisa, é importante falar também, tá? Ei, professora, quem é outra eu posso pessoa? então... é a Lucimeire. Cadê a Lucimeire? Tá aqui, manda ele. Lucimeire, abre a Ela está abrindo a câmera. Eu poderia acrescentar em outra questão, como a primeira, por exemplo, quando fala do gestor escolar ter automático. Oi? Pode. Porque eu acredito, assim, que o gestor, em partes, ele tem autonomia, porém não total, porque se ele tivesse autonomia total para poder decidir tudo, não teria o PPP e nem todo um colegiado, toda a formação da coordenação pedagógica, né? Então, eu acredito que o gestor sozinho não faz nada. Sem toda uma equipe ali de suporte ao redor, auxiliando, não anda. A gestão escolar não anda. Tudo bem, Márcia. Quem que é a sua colega? Lucimeire. Lucimeire, quer complementar? Complementa aí um pouco, Lucimeire. Sim, eu vou complementar. O gestor, é preciso que ele possa desenvolver habilidades socioemocionais, né? Capacidade de escuta, mediação, a mediação de conflitos e o equilíbrio, né, entre os alunos e a equipe, né, a equipe pedagógica, todos os funcionários da escola também, né. Preciso que haja formação continuada, né, muitos cursos de formação inicial priorizam os conteúdos técnicos e burocráticos, né, mas a prática ali no dia a dia é importante para que todos possam estar observando e aprendendo como funciona, né, a gestão de uma escola. Por isso é fundamental que a formação continuada inclua momentos de reflexão, desenvolvimento e saúde mental, preparando o gestor para conduzir a escola de forma mais humana, equilibrada e colaborativa. Por que é importante formar esses gestores como seres humanos melhores, emocionalmente falando? Emocionalmente falando, porque eu penso que hoje em dia, como eu venho da escola, nós nos deparamos com vários casos que, às vezes, não só o técnico pode resolver o nosso problema. Nós precisamos ter empatia, ver o lado humano das pessoas, poder se colocar no lugar do outro. Por exemplo, uma criança atípica. Como que eu iria resolver o caso de uma criança atípica com uma família? Porque a criança já tem um problema. E a família que lida com essa criança, ela é preparada? E o gestor está preparado para lidar com essa criança e com essa família? Porque eles têm que ser inseridos, né? Sim. Vamos deixar aí no ar para outras colegas estarem respondendo. Obrigada, viu, Lucimeire? Por nada. Agora a Fanny. Fanny é do grupo da Andréa, né? Da Andréa, isso. Boa noite a todos. Depois de você, quem é a Tati? Tatiana? Isso, ela faz parte também. Eu não sei se ela tá. Não sei se ela tá. Parece que tá. Tatiane, depois você fala depois dela, tá? Sempre que for em grupo, gente, a gente vai abrir as câmeras às 3, quem for do grupo, 3 ou 2, aí abre as câmeras para poder complementar o que a colega falou, tá bom?
Tá, eu quero falar sobre se o gestor escolar possui autonomia real, né, para implementar a gestão democrática. Eu digo que ele tem e, ao mesmo tempo, não tem, assim, no papel, né, na legislação, ele pode ter, mas, às vezes, ele se encontra podado ou encurralado tanto por falta de recursos financeiros quanto por falta de recursos humanos e a falta de interesse do conselho escolar, né, o envolvimento dos pais pode dar essa liberdade do gestor, da gestão escolar, né, poder tomar as decisões que elas acharem melhor para a escola, porque poucos pais se envolvem, né, o conselho escolar não está muito envolvido, a sociedade, a comunidade não se envolve tanto. Mas, por outro lado, tem essa questão da falta de recursos, né, tanto financeiros quanto de recursos humanos, porque também falta pessoa, ele se vê meio ali encurralado, não. Eu penso assim, pelo menos. Muito bem, Fanny. Você trouxe uma pauta bem interessante, bem pesada aqui, viu? Tem três situações que eu vou deixar aí para sua colega complementar. A questão da falta de participação, que afeta, impacta diretamente na autonomia do diretor, já que a gestão é democrática, né? Então, se é democrático, ele precisa da participação. E se essa participação ela é inativa, ele vai ficar com o trabalho dele comprometido, né? Falta de RH, falta de pessoas, falta de dinheiro, tudo isso vai também afetar a gestão. Obrigada, viu, Fanny? Vamos para a Tatiane. Tatiane. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o gestor tem que ter apoio, né? Apoio do diretor, ter capacitação para poder ajudar a escola, os familiares, no que for preciso. E é isso. Obrigada. Uai, Tatiane, só isso? Eu não sou muito boa para falar, não. Sou muito tímida. Tá bom, obrigado pela participação. Tem que começar a treinar, viu? Agora é o momento de treinar para na hora que você tiver com o seu diploma na mão, você vai estar na sala de aula, viu? Sim, eu vou treinar. Vamos treinando, tá bom. Já foi um começo, né? Próximo. Fanny, pode baixar a mão. É Derossi. Fanny, pode baixar a mão. Isso. Derossi. Derossi é de Paraíso? Seu microfone está desligado, Derossi. Boa noite. Boa noite. Sou de Paraíso. Tá, você está sozinho ou tem o grupo? Sou sozinho, meu grupo é sozinho. Tá bom. Pode falar. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre... um pouco as colegas já até comentaram aí, sobre um pouco sobre a gestão participativa, sobre a autonomia do gestor. Às vezes, o que é muito comum, a gente presencia, é que o gestor ele não tem assim, a autonomia 100% de gerir ali toda a coordenação e de estar à frente ali até mesmo da escola, porque ele é sufocado por resultados. Você falou sobre as indicações políticas e a gente sabe que, em sua suma maioria, os gestores eles estão ali por indicação política. O diretor, a gente sabe que tem aí uma prova, né, e para ele tem para medir a capacidade para aquele cargo, depois há uma eleição. E muitas vezes, vários fazem aquela prova e nenhum passa. E aí, o que acontece?
o prefeito, um deputado, um vereador, sei lá, vai e indica uma pessoa que às vezes não tem perfil nenhum para aquela gestão. E ele acaba adoecendo totalmente ali aquela escola. Porque ao mesmo tempo ele é colocado lá para trazer resultados, mas aquela pessoa não é capacitada, não tem aquele perfil para estar ali naquela posição e acaba desenvolvendo um trabalho péssimo. É claro que quem é da área, né? Por exemplo, todos nós aqui, se fôssemos colocados em uma posição como essa, nós iríamos dar o nosso melhor. Mas existem pessoas que estão ali simplesmente pelo dinheiro ou simplesmente pelo poder. Então, acaba adoecendo porque ele não gera um trabalho que é inclusivo, que é participativo e que é democrático. Na maioria das vezes ele impõe, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não é assim, e muitas vezes, ou até mesmo o professor, ele quer colocar um projeto, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, um projeto que venha beneficiar ali a área da leitura, por exemplo, que a gente sabe que é um problema que das séries iniciais e da segunda fase do fundamental. Nós temos muitos alunos que estão no 6º, 7º ano e ainda não sabe ler. E aí, às vezes, uma professora, ela monta um projeto que é um projeto lindo, maravilhoso, que dá certo, mas chega um momento que ali o gestor, ele começa a podar, porque na cabeça dele, ela está tomando o lugar dele. Então, esse é um problema seríssimo. Enfim, é muita coisa para a gente falar isso, mas é só isso. Deroci, e esse problema que você trouxe, é um problema emocional? Sim, é um sinal de um problema emocional. E como que poderia ser solucionado? Eu acho que, em primeiro lugar, é necessário ter um apoio profissional emocional, né? O professor, o gestor, todos eles precisam de ter ali aquele apoio profissional na questão mental, né? Todos ali, nós precisamos ter um psicólogo, um psiquiatra, né? Para fazer aí essa avaliação. Aí a gente vai entrar na formação continuada, né? Exatamente. Que desenvolva as competências socioemocionais. Muito bem, Deroci, muito boa a sua fala, viu? Foi importante trazer essa questão. Obrigada. Ao próximo. Johnny. É Johnny. Johnny Flávio. Oi, boa noite. Boa noite. Você é de Paraíso? Estou de Paraíso. Muito bem. Pode falar. Estava ajeitando o som aqui, professora. Tá bom. Assim, eu gostaria de falar sobre... Só um minuto. Você está em grupo ou está sozinho? Professora, a gente está em grupo. Eu e mais 2 meninas. Cadê elas? Elas estão na sala? Tá, elas estão aí. Quem são? Levanta a mão aí, quem é? E depois de você elas vão falar. Eu olhei pouco no grupo lá. Qual o nome delas? Acho que é a Ivonete e a outra... Ivonete, tá dormindo, Ivonete? Ivonete, e a outra quem? A outra lá no coisa, não estou lembrando o nome dela, professora. Estou por aqui. Ah, depois você vai falar dela. E a outra? Professora, sou eu, a Rosiane. Isso. Tá, Rosiane. Então tá, primeiro ele vai falar, depois a Ivonete, depois a Rosiane. Pode falar, Johnny. Eu queria falar sobre a questão, professora, de se a faculdade ela prepara o profissional para lidar, né, no dia a dia. Eu creio que pouquíssimas faculdades, ou quase nenhumas, prepara a pessoa psicologicamente para lidar com os desafios diários, né? A gente sabe aí que a gente acompanha o noticiário, a gente vive nas escolas que os filhos da gente estudam, né? Que a gente não está estudando agora, né? Aí, assim, eu acho que faculdade ela te dá ferramentas
como essa aula da senhora está ensinando a gente, a parte técnica, a parte administrativa, mas aí, como o colega falou, talvez poderia ter um suporte psicológico, né, nesse sentido, porque, assim, a gente se prepara tecnicamente, né, mas agora, psicologicamente, eu acho que nenhuma outra profissão, assim, que a gente estuda para exercer, ela vai preparar você 100% ali. Então, o desafio diário que vai moldando, né, os profissionais. Então, eu acredito que nessa linha, sabe? Trabalhando, entendendo, indo atrás, correndo, sabe? Entender a parte de um, a parte de outro, como a colega lá falou do caso da professora lá, que teve uma fala mal colocada, né? Ela se expressou, talvez tenha se expressado mal, talvez não é o que ela está pensando, talvez ela está sobrecarregada, né? A gente não sabe, porque a carga diária de um professor, ela é muito puxada, né? Tem professores aí que dão aula de manhã, de tarde, de noite. Isso não é justificativa, claro, né? Porque, em hipótese alguma, ela pode comparar uma coisa dessa como simplesmente uma coisa supérflua, né? Como uma birra de criança ou algo assim. Porque quem lida com criança já sabe. E só quem passa é que pode dizer realmente, né? E não é o que a gente vê. A gente vê a dificuldade dos pais. Então, os professores, eles têm que ter, tanto os professores como o pessoal da coordenação, os diretores, eles têm que ter mais essa sensibilidade, né? De entender o lado do outro. Porque é complicado, não é assim simplesmente dizer que sem ter base em nada, sabe? Por puro achismo. Então, eu acho que as faculdades, e assim, hoje eu vejo que já está muito melhor do que antigamente. Hoje, lá na escola do meu filho mesmo aqui em Paraíso, a gente vê que na sala de aula hoje tem 2, 3, tem um professor e os ajudantes, né? Para acolher aquelas pessoas que precisam, né? Aqueles alunos, né? Que tem mais dificuldade, que precisa de um cuidado maior, coisa que não existia antigamente, né? Era o professor com a sala cheia de alunos, né? Como não foi no meu tempo mesmo que eu estudava, não tinha, né? Hoje já tem. Então, eu acho que a gente está caminhando para ficar melhor, né? Para melhorar. Então, eu acredito nisso, sabe? Uhum. Muito obrigada, Johnny. Então, vamos para a sua colega Ivonete. Ivonete. Boa noite a todos. Boa noite. Para complementar o que ele falou, eu creio que, igualmente ele falou agora há pouco, eu creio que a maioria dos professores, os novos, os professores de hoje não estão tão preparados igual antigamente. Eu creio que ali, não sei se é porque na metade do caminho eles já entram para dar aula, né? Já para a sala de aula. Então, a maioria, eu creio que eles não focam em buscar melhorias, mais conhecimento. Aí deixa isso um pouco a desejar numa sala de aula. Eles focam mais, a maioria deles em termos do salário, igual ele falou aí. A questão de dar aula em 3 turnos, vamos supor, pela manhã, à tarde e à noite. Chega que à noite, aí esse professor que ele dá aula pela manhã e à tarde, ele chega à noite, ele está cansado. A mente está cansada do corpo, então não vai ter mais aquela aula de boa qualidade, do meu ponto de vista. Então, vai deixar a desejar. Eu creio que esses alunos que já estudam à noite, eles não têm aquela educação tão boa quanto os que estudam durante o período vespertino e matutino. E aí, Ivonete, qual seria a estratégia da equipe gestora
para melhorar esse clima organizacional dessa escola que os professores estão sobrecarregados? Na minha opinião, eram fazer reuniões e ver em questão em qual horário ficaria melhor para cada um, para não sobrecarregar a todos, tipo, se dividirem entre si, ou trabalhar no período pela manhã ou pela tarde, ou então só pela noite. Certo. Então, isso aí, para você, isso aí é uma questão para a equipe gestora colocar em pauta? Sim, na minha opinião, sim. Então tá, muito obrigada, Ivonete. Disponha. Vamos agora para a Rosiane. Professora, eu não vou abrir a câmera, que eu estou botando minha neta para dormir, tá bom? Tá bom. É desafiador ser um profissional da educação nessa geração. Manter saúde mental em dia é outro desafio. Então, assim, é complexo, porque é muito fácil a gente dar uma opinião fora, porque a gente ainda não está dentro, né? Mas, no ver, professora, assim, esses profissionais estão cansados. É verídico, porque a gente nota quem tem filhos em escolas, a gente vê o cansaço deles, um empenho para poder ajudar nossos filhos. Eu, no meu caso, eu tenho um filho autista de 7 anos, então, assim, eu vejo o empenho que a professora dele tem com o meu filho. Então, assim, eu tento valorizar de muitas formas, professora, porque não é fácil. E a gente busca apoiar, ajudar. E a gestão da escola conta muito, porque os pais têm que ser participativos, porque senão não vai. Esse elo aí é um elo que tem que andar junto. Um casamento muito difícil, eu imagino que seja. Mas a gestão ela sempre tem que ter esse olhar de trazer a família para dentro da escola para ver se o peso fica equilibrado na educação. Porque, na verdade, a educação dos nossos filhos tem que vir de casa. A escola é um complemento. Só que está inverso. Nós jogamos nossos filhos lá, vocês tomam de conta, a educação é de vocês. E a maioria das vezes é assim, professora, porque eu falo assim, porque eu trabalhei na assistência social e tinha um grupo de jovens, e eu notava isso nos pais. Olha, tá indo aí, você conversa com ele, eu não dou conta mais desse menino. E eu falava, gente, como é que eu vou fazer se a mãe já está fazendo um trem desse? Então, é complicado, mas não é difícil, não é impossível fazer isso. Eu imagino que com a gestão de comunicação, tem que ter comunicação, tem que comunicar sempre. E família e escola têm que andar junto em questão de educação, porque senão não vai, professora. E para preservar, assim, uma coisa que eu vejo que tinha que ter uma lei de acompanhamento psicológico para o pessoal da educação, porque é muito difícil, eles não têm, se tiver, é tirado do próprio bolso, não vem uma verba específica para isto. E esse cuidado deveria ter esse olhar criterioso para profissionais que estão lá ajudando outras pessoas, que muitas vezes estão ali cansados, mas cumprindo o seu papel por amor, por dedicação, porque investiu em você próprio, para a sua formação. Então, assim, que o governo também possa ter esse olhar criterioso. Eu acho o máximo quando os professores falam assim, nós ganhamos, como se diz, aqueles caixinha 2, que eu vou colocar caixinha 2, que eu não sei o que fala, professora, do salário, um aumento de salário, ganhou isso, ganhou aquilo. Eu acho o máximo, professora, porque eu sei que isso é uma valorização brigada há muito tempo, que não poderia ser assim. Né? Mas a gente vence, a gente vai chegando lá, a gente vai vencendo. Daqui um dia é nós lá na peleja também brigando. Né? Obrigada, professora. Daqui um dia é nós brigando. Verdade. Daqui um dia são vocês, né? Muito bem. Obrigada, Rosiane. Muito boa sua fala. Agora, quem vai falar agora é Deroci. Deroci já falou. Pode baixar a mão, Deroci. Lucimede já falou? Arrasou, né? A Rosiane arrasou. Isso mesmo. Patrícia, você agora? Patrícia? De Paraíso? Oi, professora. Você... Sim, sou de Paraíso. E você está com um grupo com alguém? Sim, é eu, a Betânia
e a Eslane. Elas estão aqui? A Eslane eu acho que tá, não sei, a Betânia, não sei. Eu preciso que elas estejam aqui para poder contar o ponto delas, tá? A Betânia está aí? E como que é o nome da outra? Eslane. Eslane está aí? Parece que não está nenhuma das duas. Bom, parece que não, né? Vou deixar elas aqui, depois eu falo com elas. Tá. Pode falar, Patrícia. Eu quero responder sobre a pergunta, se o gestor escolar ele possui autonomia para implementar a gestão democrática. Segundo a LDB, ele possui sim, né? Possui, mas eu acredito assim, no meu olhar, para alguns diretores, alguns confundem, né? Porque fala gestão democrática, ou seja, essa gestão ela precisa ser participativa, né? Ele não pode totalmente tomar certas decisões sozinha, por isso que existe o PPP, né? Para ter essa comunhão de ideias, né? Reunir tudo isso num papel e tomar a decisão juntamente com os demais, né? Ele não pode tomar decisões sozinho, né? Essa decisão ela precisa ser acompanhada dos demais colaboradores, da comunidade. Esse é o meu pensar, né? Em relação à gestão democrática. É isso, professora. Eu fico nervosa de falar, gente. Vai treinando, Patrícia, vai treinando. Mas é isso mesmo, Patrícia. A gestão é democrática, né, legalmente, porém a dificuldade, por isso que a gente fala teoria e prática, porque na prática existe esse grande desafio para os gestores, que é fazer com que essa gestão, que ele tenha autonomia com a participação de todos, sendo que tem essas dificuldades aí na hora de toda a comunidade escolar participar, né? Obrigada, viu, Patrícia? Nada. Michael? Oi, tá me ouvindo? Tô. Pode abrir a câmera. E vocês não vão embora, não, gente. Continua aqui para poder a gente ficar até o final com os outros colegas, tá? Que escutaram vocês. Oi, Michael. Paraíso, né, Michael? Boa noite, sim, Paraíso. Você tem grupo? Você tem dupla? Tem dupla com Francisco Hermelindo. Se ele tá aí, aqui? Francisco tá aqui? Não sei se ele tá aí. Francisco? Parece que vocês foram abandonar. Francisco está aqui, muito bem. Francisco, depois dele você fala, tá, Francisco? Você está num lugar bonito, né? Michael, tá frio aí? Ai. Vai, pode falar. Tá, ok, eu fiz até uma colinha aqui que eu vou falar da primeira pergunta aí sobre o gestor, né? Uhum. Que o gestor, ele possui uma certa autonomia, né? Para implementar uma gestão democrática. Mas só que não é absoluta, né? Ele pode incentivar a participação de professores e alunos de pais e comunidade nas decisões da escola, promovendo reuniões, conselhos escolares e a construção coletiva do projeto político pedagógico. Essa autonomia dele é limitada também, né? Ele não pode fazer tudo. É limitada pelas leis do sistema de ensino. Pelos recursos disponíveis, né? Se não tiver recurso, não tem como ele implantar muita coisa também. É porque assim, Michael, ele não pode fazer o que der na cabeça dele, né? Ele tem que seguir as normas, né? As normas da secretaria, se for municipal, a secretaria estadual, a secretaria municipal, as normas do conselho estadual ou conselho municipal, né? Do MEC. Por isso, a gestão democrática não depende só dele, depende da iniciativa da gestão, mas também do apoio da comunidade escolar e das políticas educacionais que orientam o funcionamento da escola. É isso aí. Muito bem, Michael, muito bem. Também tá um pouco nervoso, Michael? Não, um pouquinho, é porque eu converso ligeiro mesmo. Tá. Aí vai treinando para conversar devagar também, para na hora que estiver dando aula, né? Só que ainda tem tempo aí para ir treinando. Vamos para o Francisco agora, obrigada. Calma. Francisco, cadê você, Francisco? Oi, professora.
Ah, ótimo. Pode abrir sua câmera, querido. Ah, tá. Só um minutinho. Tá. Professora, é porque Oi. eu acabei de sair do serviço, aí eu tomei num lugar meio impróprio aqui, que eu não Não, cheguei em tudo bem. casa ainda. Pode. Pode, Tá, pode pode ficar ser? com a câmera fechada. Pode. Tá bom. Uhum. Pode falar. Professora, assim, sabe, eu acho, porque o tempo, tudo mudou, né, hoje é mais diferente as coisas, né, antes a gente, igual, por exemplo, os pais, eles tinham mais, eu acho que, domínio sobre os filhos, a criação era mais diferente, então, eu acho que tanto na escola hoje, né, igual a direção de uma escola, eles sofrem as consequências, porque eles recebem os filhos, né, têm o dever, a obrigação ali de estar zelando, cuidando dos filhos da gente, né, que vai para a escola. E muitos filhos têm dificuldade, né, assim, não é que tem dificuldade, eles já vêm com dificuldade de casa, não tem muito interesse, às vezes, então tudo isso acho que dificulta na administração de uma escola, sabe, professora? Uhum. Mas antes eu acho que os pais dominavam mais os filhos, apesar que não tinha, era mais difícil acesso às escolas, né? Hoje as escolas já são mais modernas, já tem, por exemplo, tem ventilação, tem informação, né? Tem equipes. Eu acho assim que as equipes elas são mais capacitadas hoje para dominar uma escola, né? Mas ainda sofre as consequências por causa da criação dos filhos. No meu ver, professora. Tá. Muito bem colocado, Francisco. É isso mesmo. Tudo mudou, né? Nada é mais como antigamente, mas as coisas mudando, a gente precisa estar nesse cenário que vocês que nós estamos vivendo hoje, que é nesse cenário para um pouco pior, talvez, quando vocês estiverem lá atuando como professores, né? Então, você já tem que estar pensando e estar preparado, que podem ser futuros gestores também, né? Por isso que é bom a gente estar debatendo, refletindo sobre isso. E aí, o que fazer diante de tanta dificuldade, de tantos problemas, né? É procurar o que nós temos de potencial para poder fortalecer essa gestão. Verdade. Não é verdade? É sim. Sempre que eu vou numa reunião com o gestor, eu falo assim, não desistam. Eu sei que é difícil, é muito difícil. A gente às vezes pensa que sabe, mas a gente não sabe, só sabe quando está lá mesmo, com a mão na massa, né? Então, eu sempre falo, não desistam, não desistam. Muito obrigada, Francisco. Vamos para o próximo. Eu agradeço, professor. Não tem ninguém mais com a mãozinha levantada? Paraíso, terminamos? Então, vamos passar para Guaraí. Parabéns pela participação dos acadêmicos aí de Paraíso. E agora nós vamos para Guaraí. Aldenice, você é de Guaraí? Sim, professora. Tá, então podemos começar com você. Você tem grupo? Sim. Espera aí, deixa eu anotar aqui. Foro de Guaraí. Aldenice do que, Aldenice? Leandro. Hã? Leandro. De Souza Santos Ferreira. Tá. Quem é que é do seu grupo? Aurilene Leandro de Souza. Aurilene. Leandro. A sua filha? Minha irmã. Sua irmã. Tá, ela tá aí? Tá. Cadê ela? Fala aí, Aurilene. Aurilene, fala aí. Vai falar em algum momento. Ah, tá ali, Aurilene.
Tá, Aurilene, depois dela você fala, tá, Aurilene? Quem é a próxima? E depois só vocês duas? Do nosso grupo, sim. Tá, então tá bom. Então você pode falar e depois a Aurilene fala. Vou falar com relação a... Polo de Guaraí, né? Isso, Polo de Guaraí. Com relação à gestão democrática, né? Ótimo. A tão sonhada gestão democrática. A gestão democrática, pelo menos aqui na nossa regional, na escola que eu trabalho, que eu sou gestora dessa escola há 10 anos. Né? Nós procuramos trabalhar essa gestão democrática e participativa. Né? Porque se ela não for participativa, ela não é democrática. A questão dos professores, dos demais servidores, alunos, é mais fácil para a gente ter esse contato. A família é um pouquinho mais complicado, né? A presença da família na escola, ela tem sido cada vez menos, né? A gente, assim, às vezes faz a reunião, vem quem não precisa e quem precisa não vem, né? Então, assim, ainda há essa distância entre família e escola, né? E a gente trabalha sempre nessa questão de que família e escola precisam ser parceiros e não rivais, né? Eu tenho esse lema, levo isso comigo, né? Que as famílias e a escola, elas precisam ser parceiros e não rivais, né? Quanto à questão da gestão democrática, ela precisa ser participativa, mas ela precisa ser também acolhedora, né? Principalmente com os servidores, porque a gente sabe da sobrecarga, né, que tem com relação aos alunos hoje dos papéis inversos, onde a família não tem mais total domínio sobre os filhos. É o que a gente mais enfrenta na escola. Né? Então, a gente precisa ter essa empatia para com os servidores, senão você terá uma equipe adoecida. Então, a gente precisa ter esse olhar humano mesmo, né? Não é só a questão profissional. Claro que o profissional ele precisa existir, mas esse servidor ele precisa ser tratado como gente. Precisa ser valorizado, ser reconhecido, ser tratado como gente, pelo gestor principalmente. Né? A escola que eu trabalho, essa questão da participação dos servidores, ela é uma prática tão recorrente que ela é normal. Eu não tomo nenhuma decisão, pode perguntar para qualquer um dos servidores, não tomo nenhuma decisão sem que não seja com a participação de todos os servidores, ou às vezes a gente não consegue de todos, mas da maioria. Né? Quando estão... Está fechado, professor, o seu microfone. Desculpa, só um parênteses que eu te fazer uma pergunta. Você é gestora de escola estadual ou municipal? Escola estadual. É? Aí em Paraíso? Em Guaraí. Desculpa. Guaraí. Tá. É, Guaraí mesmo. Tá. Então, assim, a gente ainda tem, com relação a essa gestão democrática, alguns entraves que, às vezes, deixam a gente um pouco apertado, né? Por exemplo, o assunto que foi abordado bem no início, com relação à gestora lá de Gurupi, a fala que ela, né, expôs aí na mídia. Nós temos alunos lá na escola de diversas situações, de cadeirantes até a gente tem vários tipos de situações, né? O que eu ainda vejo por parte do Estado, isso não é segredo para mim nem para ninguém, é a morosidade que eu ainda vejo com relação à contratação do profissional de apoio. Porque, ao meu ver, principalmente os que são portadores, né, os autistas, porque eles requerem uma atenção maior, eles já deveriam, ao iniciar o ano letivo, já iniciar com esse profissional. Mas eu estou recebendo profissional hoje,
4 de março, 5 de março. Então, eu acho que ainda há uma morosidade nessa questão. A burocracia ainda está muito grande, né? Isso. Obrigada. Mas assim, em relação a gente vai fazendo o que está ao nosso alcance para ter uma educação de qualidade. Muito bem. Obrigada, viu? Agora vamos ouvir sua irmã, Aurilene. Aurilene? Olha só, seu microfone está desligado. Está desligado seu microfone. Deixa eu abrir essa porta aqui com essa cachorra. O microfone. Oi. Agora ligou. Isso. Eu estava apanhando bem aqui no celular para ligar o microfone. Ah, tá. Professora, continuando aí com o que a Aldenice está falando, né? É o que a gente tem vivenciado lá na nossa escola, que eu também trabalho na mesma escola, e a gente percebe a gestão, né? Administrada por ela, que ela acabou de falar aí, que ela não toma Você nenhuma é professora? decisão. Sou professora de História. Ótimo. História agora cursando letras, né? Muito bom. Totalmente diferente. Mas que bom, tá fazendo letras também, né? Isso. E como ela falou, a nossa escola lá, ela é uma escola bem democrática, né? Em termos, assim, de não tomar nenhuma decisão sem o consentimento, sem conversar com todos os servidores, para todo mundo ficar a par do que está acontecendo, né? Então, assim, acredito eu que tem muita coisa ainda para melhorar, né? Mas nós estamos trilhando um caminho que eu acredito que é o caminho certo, né? Porque temos que dar valor, né? Valorizar todos os profissionais e trabalhar em democracia, né? Democrático, ser uma gestora bem democrático. E em questão também dos direitos, né, dos direitos de tantos dos profissionais, como também dos alunos, né? Nós sabemos que todos nós temos direito, não só os servidores, mas também os alunos também têm os seus direitos, né? E temos que peraí, me falhou aqui a palavra. Temos que garantir esses direitos. Temos que garantir esses direitos. Isso, né? garantir o direito a todos, Isso, né? isso. Então, a gente tem trabalhado para isso. E eu acredito que se todos focar nesse sentido, eu acredito que a gente pode conseguir uma melhoria a cada dia mais, né? Na nossa educação. Sim, e me fala um pouco o que a sua irmã mencionou sobre essa situação dessa gestora. Como é que você vê a postura dessa gestora lá de Gurupi em relação àquela fala dela? Sim, eu assim, pela a reportagem que eu vi, né? Você assistiu no Instagram? Eu só vi o link, né, sobre esse assunto, eu não cheguei a assistir, mas eu achei, assim, que ela pecou muito em falar aquilo nas redes sociais. Em momento nenhum, nem nas redes sociais, nem fora das redes sociais, a gente deve mencionar isso, né? Sim. Porque aí ela está infringindo os direitos da criança, né? Porque a gente sabe como está a situação das nossas crianças, né? A cada dia que passa, vem surgindo novos tipos de transtornos, né? Que as crianças têm adquirido nesses últimos anos, né? E também eu acredito, assim, devido à pandemia que nós passamos, eu acredito que isso aí vai agravar mais ainda no decorrer do tempo. Tá? Bem. E outra coisa, a gente, enquanto escola, precisa acolher. Exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Isso faz parte, né? Isso não pode ser um ponto, isso tem que ser o eixo norteador mesmo, né? Do trabalho dos diretores, dos professores, de toda a comunidade escolar.
Isso. Obrigada, viu, meninas? De nada. Agora o Henrique. A Denise pode baixar a mãozinha e o Henrique pode abrir a câmera. Eita. Oi, boa noite. Peraí, Boa noite. eu queria falar sobre... Henrique, só um momento. Você está sozinho ou Eu tô tem um sozinho. grupo? Eu ainda não tenho um grupo. Tá, tudo bem, sem problema. Pode falar. Eu queria falar sobre a pressão dos indicadores, que é feito na escola, geralmente, para alcançar algum objetivo em específico. Que eu já tive 2 experiências de estar em 2 escolas que são estaduais, e entre elas tem essa distinção, né, de tratamento entre os alunos e professores, porque uma era um pouco mais rígida e a outra era um pouco mais flexível, né, nessa questão. E eu acho que isso acabava influenciando bastante, tanto no envolvimento dos alunos como dos próprios professores também. E eu acho que deve ser, sim, mediado, ter mediação, como é que fala? A maneira como o gestor administra tudo isso. E... Ai, Deus. Só uma coisa que eu esqueci da pergunta. Henrique, você é diretor de escola? Eu? É? Não. Tá. Eu sou estudante mesmo. Eu já estudei, eu passei por muitas escolas, assim, e eu acho que acaba influenciando muito na qualidade da educação, tudo isso. Certo. Quando você escolheu a pressão dos indicadores externos, né? Como que essa pressão para o diretor, isso impacta na qualidade do ensino? Eu acho que impacta, porque acaba que o diretor ele acaba focando em alcançar números, né, específicos. Então, E você acha que esses números... A pergunta é, você acha que esses números representam a qualidade do ensino? Não. Eu acho que não representa, porque há coisas muito mais específicas, né, tipo como o convívio, né, Eles são importantes, né? Eles são importantes. São importantes, mas não são... Porém, eles não retratam, né, a qualidade do ensino. Qual seria a qualidade do ensino? Eu acho que a qualidade do ensino seria uma estrutura das aulas, dos professores. Não, eu falo assim, para você dizer que uma escola tá tendo uma educação de qualidade, qual seria o resultado? Seria alunos que aprenderam, né? Isso, Se a escola é boa, os professores ensinam e os alunos aprendem. Não é isso? Isso. Tudo bem. Tá bom, querido. Você também tá um pouco nervoso, né? Mas vai treinando no decorrer do curso, tá? Vou te liberar. Obrigada pela participação. E agora vamos para a Carol. Muito obrigada, viu, Henrique? Boa noite, professora e colegas. Oi, Carol, boa noite. Carol, você está sozinha ou você tem grupo? Eu faço dupla com a Isadora, só porque eu acho que ela não está na aula. Ah, tá. Vou anotar o nome dela aqui. Oi? Eu vou anotar o nome dela aqui, porque depois eu vejo. Perfeito. Tá? Isso. Eu gostaria de falar um pouco sobre a terceira pergunta que norteia o nosso debate hoje, sobre a formação, né, atual. Se prepara o gestor para os desafios emocionais da função. E, assim, eu não tenho muita experiência, assim, mas eu tenho uma irmã que é professora, minha chefe é professora, e eu ouço muito delas, assim, sobre a questão da cobrança, né, da pressão que está sendo na sala de aula para poder, né, tá o melhor, né? E, assim, se para ela já tem essa pressão, imagina para o gestor de uma escola, né? E, assim, eu li também, quando a senhora apresentou as perguntas, eu fui ler um pouquinho, né, a gente pesquisa um pouquinho para poder responder, sobre a preparação emocional, o quão importante tem sido, né, para os gestores. E eu li um comentário muito interessante aqui no bate-papo aqui, de uma colega que já é da área da educação, dizendo que nenhuma faculdade prepara o professor, né, a pessoa que está se formando, para a sala de aula. E, de fato, é verdade. E, assim, o gestor também não tem ao meu ver, né, no meu ponto de vista, não tem essa preparação, né? Assim, mas, atualmente, com base aqui em algumas pesquisas que eu fiz,
a formação atual de gestores tem buscado evoluir, né? Incluir desafios emocionais da função e trabalhando também a inteligência emocional para que esses gestores tenham, né, assim, capacidade para lidar com alta pressão, que, né, exige, o cargo, infelizmente, exige tomada de decisões, na questão também de gestão de conflitos, né? E, assim, também na questão da equipe, né? Porque uma equipe boa, uma equipe para ela se destacar, tem que ter um líder, uma pessoa ali que, né, tem uma saúde mental para poder comandar, né? Para poder delegar da melhor forma. E, assim, eu penso, né, a questão da formação continuada também é interessante, buscar, né, além da gente se formar, por exemplo, nós que estamos no curso de letra, após fazer uma pós-graduação, buscar, né, um treinamento, alguma coisa assim, para quando a gente precisar, né, partir para a prática, os nossos estágios, por exemplo, a gente vai precisar, né, para poder ir para uma sala de aula, ver como funciona, né, na prática ali, é interessante a gente trabalhar nossa saúde emocional, para nos sairmos bem, tanto agora quanto no futuro, né, quando a gente for mesmo exercer nossas funções. E é isso, professor. Muito bem, Carol. Obrigada pela sua participação, tá? Por nada, obrigada, senhora. Isadora está aí? Pelo visto não, né? Então vai a Dailane. Dailane. Boa noite, professora. Boa noite. Dailane, você é sozinha ou está em grupo? Sozinha. Tá, pode falar. Vamos abrir sua câmera? Isso. Melhor. Assim, eu vou falar sobre o que eu penso sobre a gestão escolar. Pode ser? Claro. Eu acredito assim, professora, que eu acredito que muitas escolas enfrentam ainda muitos desafios, né, em relação, igual a senhora pontuou, né, na aula sobre a questão política, né, sobre diretores que são colocados por questões políticas e, às vezes, acaba deixando de exercer o papel principal da educação. Mas eu ainda acredito que existe muitos profissionais, a direção, ela não funciona sozinha. E existe toda uma equipe docente, né? Existe ali toda uma equipe que toma decisões juntos, decide fatores importantes juntos. E eu vou falar sobre a questão da minha atualidade hoje como, assim, na escola que eu trabalho, da gestora que eu convivo, né? O que eu percebo, assim, ela tem uma alta capacitação ela investiu bem nos estudos dela, fez as suas pós, fez seu mestrado, ela tem doutorado na área da educação. Diante da questão de conhecimento, ela é uma pessoa muito bem preparada. Só que aí eu percebo algumas questões que eu não sei se é a questão da equipe pedagógica, não está habituada com, tipo, por exemplo, vamos supor, se ela, como diretora, eles querem que ela chegue e faça todo esse papel, todo esse processo de coordenação, de direção, de resolver problema com o aluno, com a escola, com o professor. E aí ela tenta colocar na cabeça deles que, assim, o papel de cada um, entendeu? E, às vezes, aí, o que acontece? Acaba um coordenador não fazendo nada, outro coordenador não fazendo nada, aí um orientador também não fazendo nada, porque acha que a diretora não está fazendo nada, entendeu? É mais ou menos esse conflito. E aí eu percebo, assim, só que eu consigo, assim, consigo perceber, eu vejo, às vezes, assim, o papel principal que ela faz, né, em relação a essas intermediações, essas reuniões, para estar conscientizando sobre os principais papéis, né, de coordenação, de orientador, da equipe multi.
E eu percebo essa dificuldade, entendeu? Porque as pessoas, igual eu falei para a senhora, parece que a equipe pedagógica ela está focada na direção. Vamos supor, se for colocar um painel, se a diretora cortar as florzinhas, cortar o coraçãozinho, cortar a estrelinha, um exemplo que eu estou dando, né? Aí todo mundo está trabalhando. Mas se a diretora falar, esse é um papel que você faz, a pessoa não faz porque acha que a diretora não faz nada, entendeu? É mais ou menos esse desafio. E aí eu fico assim, sabe, preocupada de certa forma, porque eu percebo, assim, em comparação a outra escola do estado, que lá o diretor, ele é bem assim, mão na massa. Bota a mão para fazer, né, ali o papel do coordenador, do orientador, quer resolver os conflitos de aluno, quer resolver todos os problemas. Então, nossa, ele é o ótimo diretor, ele é o perfeito, né? E aí, assim, são questões, assim, né, a se pensar, porque, às vezes, vamos supor, um dos maiores problemas na educação que eu estou vendo, assim, às vezes acaba que fica um descaso muito grande na escola, porque fica um jogando para cima do outro, entendeu? Uhum. E aí, e também um dos desafios que eu posso dizer assim, que o diretor enfrenta em questão à aprendizagem é a falta, às vezes, de preparo de muitos profissionais. Infelizmente, a educação ela tem muitos profissionais que não têm domínio de sala de aula, não consegue, às vezes, ter um compromisso, entendeu, com a turma, não se compromete. Infelizmente, a gente enfrenta essa realidade. E, assim, que muitos profissionais ele não têm aquele comprometimento com aquela turma. Parece que ele não se preocupa, assim, sabe? Nossa, eu tenho que fazer essa turma desenvolver, essa turma precisa aprender. E, às vezes, a turma ela perde ali praticamente o ano da vida, aquele aluno perde o ano da vida dele, porque quando ele pega outro professor, o professor sente esse atraso na turma, porque isso já aconteceu comigo, entendeu? É assim, você sentir na pele aquele ano que aquela turma perdeu, aquele ano de desenvolvimento que o aluno perdeu. Isso é muito triste. E eu vejo isso assim se acontecer muito, muito dentro de sala de aula. Então, eu acho que um dos desafios muito grandes que o diretor, com a responsabilidade que o diretor tem com os índices de aprendizagem da escola, um desses pontos é o profissional que, entendeu, não tem domínio de sala de aula, que não tem esse comprometimento com a turma. Aí também vem a falta de compromisso da família. A família ela não percebe essa responsabilidade que ela precisa ter com a escola, com o seu filho que está deixando ali na escola para aprender. E isso são desafios muito grandes e, às vezes, né, a gente pensa, porque fulano não está sendo um bom diretor, ele não está sendo um bom articulador. Mas a escola ela enfrenta todos esses problemas, desde a equipe pedagógica, professores e alunos e pais e família. Então, assim, é um desafio muito, muito grande. E também, né, sem falar, uma das coisas muito grandes que hoje eu percebo que a escola enfrenta, a escola em peso enfrenta, são os recursos financeiros, né, que não chegam, né, até as escolas, que a nossa merenda escolar ela está muito defasada, muito, muito, entendeu? Então, assim, uma merenda escolar muito precária, muito, sabe? Chega ao ponto mesmo muito complicado. E as faltas de recursos, né, de material que a gente encontra, de tecnologia, de materiais pedagógicos, tudo isso a gente encontra dentro do ambiente escolar. Ainda encontramos, né? Então, eu acredito assim, que a escola, a educação, ela ainda tem muito para poder melhorar. Muito bem. Daila trouxe muitas questões aí e vamos deixar elas bem levantadas para as nossas colegas, né? Para a Viviane e a Sara, que vão falar agora, tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Dailane? Não. Obrigada pela participação. Viviane. Boa noite, professora. Eu não vou poder estar ligando a câmera porque meu celular está estragado, então a câmera não está funcionando. Eu estou fazendo dupla com a Sara. E a Sara está aqui? Sim, chegou agora há pouco. Sara, cadê você? Oi, professora, boa noite. Ah, Sara, está aí. Tá.
Tá bom, Viviane e Sara. Primeiro vai lá, Viviane, depois a Sara fala. Tá bom. Desliga o Fechar, Sara, isso. Agora, Viviane. Pode falar, Viviane. Acredito que a gestão escolar inteira precisa de um apoio emocional. Porque, tipo, todos nós temos limitações, né? E a sobrecarga escolar, ela requer muito da gente, porque a gente pode ficar muito estressado, né? Com tudo isso. Eu não sou muito boa em falar, professora. Tá, pode falar, mas você está falando, só para situar, você está falando dos gestores escolares, né? Quem são esses gestores? Sim, É o diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, orientador educacional, supervisor, é dessas Sim, a pessoas gestão que toda. você está falando, tá? Sim. Tá, pode falar. Pois a gestão, ela está lidando não só apenas com alunos, mas sim com famílias. Isso é um desafio muito grande, né? Uhum. E acredito também que a posição de diretor requer muito dele, pois se não for direcionada corretamente, acaba que prejudicando a gestão toda. É por isso que existe o PPP, que não é praticamente a gestão subir nas costas do diretor. O PPP, ele requer uma contribuição de todos que estão ali na gestão, para ter um andamento de qualidade. Acredito que só isso que eu tenho para falar, complementando o que todos os outros já falaram, né, que já falaram basicamente tudo. Sim, mas você pode dar seu ponto de vista. Mas vamos ouvir sua colega Sara, tá? Obrigada, Viviane. Por nada. Sara, e vai treinando, Viviane, vai treinando, porque lá na sala de aula você vai estar sozinha, tá? Professora, eu vou só complementar o que a Viviane falou. Mas acho... Posso... Tá dando o microfone mesmo. Tem alguém que está com o som ligado perto de você? Se tiver, pede para desligar. Isso, agora ficou bom. Pode falar. Professora, eu só vou complementar o que a Viviane falou. Acho que a gestão inteira ela precisa de um apoio emocional, né? Pois essa monotonia escolar realmente pesa sobre a gestão inteira, principalmente do diretor, pois eles estão lidando com alunos e pais. Não é fácil resolver conflitos dos alunos, né? Porque olha só, o que vocês... Vou aqui complementar também com vocês. É assim, ó, eu vi até algumas pessoas escrevendo, falando assim, eu já vi alguma coisa parecida, ou quem não falou pode estar aí pensando, que também já ouviu alguma coisa parecida, né? Por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos, com gente. Então, quando a gente lida com gente, a gente tem todo tipo de conflito, porque o ser humano, ele é complexo, né? E por que é importante a questão socioemocional? Você pode desligar, Sara, só para o seu som. Tá. Enquanto você me fala. Isso. Aí, por que acontece com a questão socioemocional? Porque se eu não sei lidar com as minhas emoções, é socioemocional, ou seja, as minhas emoções quando eu estou interagindo com o outro, na sociedade. Então, a escola é o lugar onde tem um monte de gente juntos, né? E essas pessoas têm faixa etárias diferentes, tem contexto de educação que traz familiar, cultural, diferentes. E essas pessoas se juntam no mesmo espaço, no mesmo horário, com objetivos diferentes, porque estão ali para aprender, mas cada um vai estar com um currículo, numa sala, enfim. Então, quando a gente tem essa situação, a gente tem que ter o quê? A gente tem que se conhecer. Então, a parte do autoconhecimento, e aí cada um de vocês, que um dia podem ser, já tem aqui na turma gestores escolares, né, vai ter esse compromisso de estar buscando esse autoconhecimento, né? Se eu me conheço, eu sei como as minhas emoções funcionam diante das situações, das diversas situações. E eu tenho uma vida inteira para me conhecer, porque a gente nunca sabe como que a gente vai reagir diante de uma situação diferente, né? Então, assim, eu penso que eu vou reagir de tal maneira, mas aí, naquele momento, a minha raiva é uma raiva que eu nunca senti antes, com aquela dimensão, com aquela intensidade, né? Como eu fui afetada com aquilo. A raiva é uma emoção. Então, quando a gente fala de socioemocional, a gente está falando da gente, a gente está falando assim, como que eu vou lidar com as minhas emoções? Primeira coisa, eu tenho que me conhecer.
Eu tenho que saber como é que as minhas emoções funcionam em mim diante das situações que eu vivo com as outras pessoas. E aí é importante cada um ir buscar esse autoconhecimento, né? Porque vocês não vão encontrar no curso específico, teve também alguém que falou aqui que escreveu uma mensagem, falando assim, olha, não tem nenhuma faculdade que vai ensinar a gente a dar aula. De fato, por mais que vocês estão aqui fazendo estágio e tudo, dar aula envolve todas essas questões, né? Aqui vocês vão ver muito a parte de currículo, que é quando vocês vão aprender a serem professores, e não vai ver tudo, porque não tem como ver tudo, a gente vai ter que estar sempre estudando, sempre se capacitando, sempre indo atrás de curso, de estudo, não vai parar de estudar mais nunca, né? Enquanto estiver exercendo a profissão, qualquer ofício que vocês forem fazer, vai ter que ficar estudando, não tem como fugir disso. E ter todos esses cuidados. Tá, Sara? Te ajudando aí, já que você trouxe a questão socioemocional, que é uma questão muito importante, né? Obrigada, Sara. Quer falar mais alguma coisa? Não, professora, só isso mesmo. Tá, Viviane, pode baixar a mãozinha. E agora quem é o próximo? Eduardo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eduardo, você está sozinho ou está em grupo? Estou só, Paulo Guaraí. Tá bom, pode falar, Eduardo. Bom, a maioria aqui dos presentes na sala, né, atuam já em sala de aula, ou em secretarias, ou afins, né? Uhum. Eu sou açougueiro, não tem nada com nada. Que profissão digna, muito boa. Eu não sei cortar carne não, hein? Se cortar carne errada, dá problema, né? Dá problema, aí vira um chiclete. Uhum. Estraga a carne se não souber cortar ela, não é? Estraga. Então. Assim, professora Sandra, como eu estava dizendo, a maioria aí já exerce de alguma forma dentro de uma escola, né? Sim. Eu não tenho muito a acrescentar, porque agora que eu estou conhecendo sobre tais assuntos. E você está gostando do curso de letras? É muito bom, eu gosto. Assim, é um sonho de adolescente, né? Quando eu era adolescente, porque eu gosto muito de literatura, eu gosto de ler. Que coisa boa, Eduardo. Esse curso é lindo. Aí quando eu era adolescente, sempre quis fazer esse curso. Aí agora, já entrando na meia idade, consegui, né? Graças a Deus. Muito bem, tem nada de meia idade, é muito jovem, Eduardo. Tem muita coisa pela frente. E quando você ouviu agora nas nossas aulas aí, sobre a gestão escolar, sobre o diretor, o papel do diretor, do vice-diretor, você já tinha escutado sobre isso antes? Já, algumas vezes já. Bom, eu acredito assim, professora, cada escola, cada líder em si, né, tem a seu jeito íntimo de dirigir, né, a escola em si, o grupo escolar, cada um empenha de alguma forma diferente, né, do outro, porque são realidades diferentes, né, uma escola tem mais alunos que outros, tem mais turno, outra é integral, acredito que seja assim. Algumas têm mais presença e participação da comunidade, pais e afins, outras já não tem, entendeu? Aí a equipe é maior ou menor, e assim sucessivamente. Aí eu acredito que o Estado tem que, né, como é que eu vou dizer? Tem que abraçar melhor, né, a equipe da educação, que até então são os formadores, né? Uhum. Toda profissão passa pela educação, então o Estado tem que abraçar mais a equipe inteira, principalmente os professores, né, que tem que ofertar mais vagas, tem que esquecer esse negócio de a política está no meio, só vai se um político ir, isso é muito chato, isso é desagradável demais, porque, por exemplo, uma pessoa se dedica há anos estudando, né, ganha experiência, perde a vaga para uma pessoa que não tem nada de instrução, às vezes tem uma formação ali, mas não sabe ainda, né? Isso não quer dizer que ela não possa saber,
Mas é interessante a pessoa que já tem a experiência, que já sabe coordenar uma sala de aula, que entre na sala e faça o que tem que ser feito, né? Deixar as competências entrar na frente, entendeu? Uhum. Muito bem. E também, igual o pessoal está falando, né? Hoje, muitos aí falaram a questão emocional, né? Não só na educação, várias áreas, inclusive a que eu trabalho, a gente está sofrendo muito aí com a questão de ansiedade. Eu mesmo tenho, não é para ninguém. E eu trabalho com o público, tem dia que dá vontade de sair correndo no meio da rua. Aí é interessante também o Estado abraçar essa questão também, né? O lado emocional. Acredito que ia ser muito melhor para todo mundo. Sim. Muito bem, Eduardo. Fica até o final, que no final eu vou fazer o fechamento e vou ter algumas respostas aí para vocês, tá? Tá bom. Obrigada. Obrigado. Quem é o próximo? Já foi todo mundo? De Guaraí? Se tiver aí todo mundo de Guaraí, nós vamos passar para Pedro Afonso, aquelas duas pessoas, Bené e a... Tainara. Tainara. Muito bem. Então vai, Tainara, vamos para você e para o Bené. Bené está aí? Sim. Polo de Guaraí, terminamos, gente? Sim, né? Que quem cala consente, então vamos lá, Tainara. Polo de Pedro Afonso. Tainara. E Benedito Moura. Benedito Moura. Tá, pode falar, Tainara. Então, boa noite a todos, boa noite, professora, boa noite, prezados colegas. Então, assim, inicialmente eu vou comentar sobre a questão 3, que fala, né, sobre a formação, se a formação atual prepara o gestor para os desafios emocionais da função. Então, assim, a formação atual, ela nem sempre contempla de forma suficiente os desafios emocionais da função. É sempre necessário que o gestor, ele desenvolva habilidades socioemocionais, porque o gestor, ele lida com conflitos diários, né? E aí, aqui eu trago um pouco da minha experiência com vocês, porque atualmente eu estou como advogada de um órgão de proteção de direitos. E ano passado nós lidamos com uma situação muito complicada. O que acontece? Em uma escola aqui de Pedro Afonso, houve, por parte de um adolescente, uma tentativa de suicídio. Então, assim, essa adolescente, ela já vinha sendo acompanhada, ela tem umas questões mentais, né? Ela enfrenta muitos desafios. Só que o que acontece? Em um determinado momento, na escola, ela realizou essa tentativa de suicídio. Isso impactou, né? Todos nós, impactou a cidade. E a gestora dessa escola, ela ficou desesperada, ela passou mal, ela foi para o hospital, mas, assim, graças a Deus, não aconteceu nada de grave com essa adolescente, né? Ela chegou a pular do segundo andar da escola, em um momento em que já tinha finalizado a aula, né? Todos já tinham ido embora e ela retornou à escola e fez isso, né? Então, o que eu gostaria de destacar para ficar dentro do foco do tema é assim, por mais que a diretora tenha passado mal, ela foi para o hospital, mas ela teve a atitude de, o mais rápido possível, articular uma reunião com toda a rede de proteção aqui do município, envolvendo Secretaria de Educação, envolvendo Saúde, Conselho Tutelar, os órgãos de proteção de direitos,
E nessa reunião, já de início, né, ela pontuou que, além da adolescente estar sendo acompanhada pela equipe multidisciplinar da escola, né, era um caso muito grave. Essa adolescente, ela tem muitos direitos violados. Então, assim, era necessário que, a partir dessa reunião, todos nós pudéssemos gerir um documento, encaminhar para a justiça, para que essa adolescente tivesse um acompanhamento, né, mais profundo, um acompanhamento mais completo, e também para que fosse resolvida algumas questões familiares e ela pudesse fazer um tratamento mais eficaz. E assim foi feito, e graças a Deus a gente teve todo o apoio, né, do sistema da justiça, a juíza também nos ajudou muito, e desde então a gente continua acompanhando a adolescente, e hoje ela está bem melhor, está tomando medicação, né, uma medicação mais adequada, está fazendo o tratamento direitinho, está conseguindo ir para a escola, e assim, a gente, né, nós estamos vendo grandes resultados positivos e nós gostamos muito dessa atitude da diretora. E assim, eu acredito que ninguém sai da faculdade preparado para uma situação dessa. Ninguém vai assumir um cargo de direção preparado para uma situação dessa, né? Então, assim, é muito desafiador mesmo, é conflito diário. Então, para finalizar, o que eu acho importante é, né, que os gestores, os diretores possam sempre investir em formação continuada e apoio emocional, que é essencial para uma gestão equilibrada e eficaz. Muito bem, Tainara. Tainara, essa escola, ela é estadual ou municipal? Essa escola é estadual. Ah, e essa menina, ela tem quantos anos? Professora, ela tem 13 a 14 anos. Tá. Isso foi o ano passado? Isso. Tá. Então tá, obrigada, viu, pela sua participação. Agora o Bené. Isso. Bené, pode complementar sua colega? Seu microfone está desligado, Bené. Isso. Eu não consigo te ouvir, Bené. Está com algum problema no som. Internet está ruim a internet, Bené. Tem problema não, Bené, tá muito ruim a internet, a sua. Vou te liberar aqui. Porque ele está falando e a gente não está ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Não, né? Não dá para ouvir, Bené. E parece que ele está disparado ali. Boa noite. Boa noite, Bené. Agora parece que vai dar, né? Deu certo, professor? Tá dando certo. Pode falar. Boa noite. Bené, tá congelando. Aqui, só um minutinho. Você pode digitar, Bené, se você quiser participar, você pode digitar, porque a deixa eu sua... só mudar aqui. Ah, tá. Boa noite. Enquanto o Bené se organiza, nós vamos falar um pouquinho sobre a postura daquela gestora lá de Gurupi, gente. Já indo
final da nossa aula, né? O quanto é importante. Deu certo? Tá dando. Agora você precisa desligar um dos aparelhos. Boa noite. Professora, Oi, e demais colegas, boa noite. Mas você precisa desligar o outro, Bené. Você está no celular, então desliga o computador para não dar microfonia. Desliguei. Desligou? Desliguei. Tá. Professora, eu complementando aqui que a minha colega Tainara falou, eu entendo que realmente a gestão, ela, infelizmente, ela precisa realmente de ter essa formação continuada, né? Essa formação continuada, porque os nossos profissionais, os nossos gestores, pelo que eu entendo, e fazendo aqui um adendo na atualidade dessa diretora, agora que nós vimos, esse caso que repercutiu pela internet, que realmente eu acho um despreparo por parte dessa gestora, né? E eu acredito que esse despreparo pode ser por causa da falta de uma formação específica, para que ela realmente possa entender que você lidar com pessoas especiais, com pessoas que são portadoras de deficiência, precisa de um certo carinho, de um certo cuidado. E esse momento que nós vivemos agora, esse momento já passou da globalização, agora nós estamos no momento da inteligência artificial, é um momento de muita correria, um momento que as informações estão bombardeando todas as nossas redes sociais. Nós, de qualquer profissão, nós sofremos, nós vivemos situações difíceis. E a situação de um gestor, de um educador, eu acredito que ela é mais delicada. Até porque trabalha com pessoas, um gestor ele trabalha com o público, que são os alunos, além disso de fazer a gestão, no caso do diretor, né, de fazer a gestão de toda a equipe diretiva. Então, é uma função muito delicada, é uma função que precisa de um grande preparo emocional, um preparo espiritual, para que esse gestor, essa gestora possa se dar bem na sua função, nas suas atribuições. Então, assim, eu acredito que para finalizar, eu acredito que falta realmente uma formação continuada, específica nessa área emocional, para que o gestor possa realmente ter equilíbrio e fazer uma boa gestão realmente com qualidade. Não sei se É isso mesmo. Bené está na linha, muito bem, muito obrigada pelo empenho também em participar, viu? Você fez aí de tudo para dar certo, né? E falar, isso é muito importante, essa participação. Muito obrigada, viu, Bené? E é isso que você falou. Além do despreparo dessa profissional, a gente tem assim, gente, hoje nós estamos vivendo num mundo que, assim, a notícia, ela vai para o mundo em questão de poucos minutos, segundos, e deu 1 hora, 2 horas, aquilo já criou, né, criou uma dimensão muito grande. Então, essa gestora de Gurupi, nós estamos falando de teve uma repercussão, essa postura dela teve uma repercussão no mundo inteiro. Se você hoje jogar em qualquer IA, no Google, sobre gestora de Gurupi que teve uma fala preconceituosa, já vai aparecer. O nome dela, eu estou aqui com a IA, eu joguei na IA. Fala tudo, aparece o vídeo dela, aparece a foto dela e aparece toda a situação. Então, o que ela falou, gente, foi muito grave, porque não tem a ver só com socioemocional, não. Tem a ver com postura ética. Ali, ela não tinha acabado de sofrer uma situação que ela estava nervosa, não. Ela colocou para fora um monte de preconceitos que ela tem. Então, e ela colocou, e foi infeliz demais, porque ela jogou, ou infeliz, ou que bom para esses alunos, né? Que bom para o mundo
ela ter feito isso, porque senão ela estaria lá dentro, silenciosamente, cometendo todos esses... com essa postura, ela estaria cometendo todos esses crimes, né? Violando os direitos dessas crianças. E aqui, olha, ela utilizou, para quem não conhece, depois você joga na IA, ela fala todo o impacto da fala dessa diretora, que chama as crianças, ela declarou aqui, ó, vou ler só essa parte para vocês, ó, a diretora Carla Martins de Barros, da Escola Municipal Odair Lúcio, em Gurupi, publicou um vídeo nas redes sociais em que fez declarações sobre alunos autistas. No vídeo, ela afirmou que o autismo seria um transtorno da moda e utilizou expressões como alecrim dourado ao se referir às crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Também declarou que limite todo ser humano precisa ter e que não sairia de casa para apanhar, ao comentar situações envolvendo comportamentos agressivos de alunos. Ela foi muito infeliz nessa fala dela, né? Infelizmente, professor, eu acredito sim, não julgando, mas eu acredito que ela tenha já cometido esse tipo de preconceito já há muito tempo, viu? Quando veio se externalizar. Com certeza, porque é assim, ó, ninguém comete um crime de um dia para a noite. Então, pela idade dela, né, e pela postura dela no vídeo, porque ela é bem desaforada no vídeo, e ali ela está sabendo o que ela está falando. Então, não vai ter advogado que vai conseguir reverter esse quadro, não, porque ela sabe o que está falando e ela fala com muita convicção. Então, um preconceito que está nela, estruturado, né? E aí, ainda bem que ela fez essa atrocidade, porque pelo menos essas crianças... Cortar o mal pela raiz, né? Pela raiz, essas crianças estão livres, né, dessa pessoa que não tem a menor condições de ser gestora, nem aqui, nem em grupo, em lugar nenhum. E foi importante vocês trazerem essa fala. E então, gente, olha, vocês trouxeram outras falas importantes, muitas falas importantes. Teve a Rosiane, que falou sobre o elo da família com a escola, que seria um casamento. Mencionou a dificuldade de um casamento, e a gente sabe, quem se relaciona, ou namora, ou é casado, ou foi casado, sabe o tanto que é difícil, porque são duas pessoas com educação diferente, com cultura diferente, que se juntam, né, com o mesmo propósito, e aí começam as dificuldades desse relacionamento ser duradouro. Então, do mesmo jeito, a escola, a família e a sociedade e o Estado são responsáveis. Eles todos são responsáveis pela educação integral da criança e do adolescente. Então, a educação não se faz só na escola. A escola, ela é responsável pela educação formal, mas ela acontece quando tem participação da família, da sociedade e do Estado. Então, quando tem as escolas públicas, que não era nem para existir escola particular, se as escolas públicas conseguissem fazer o papel, né, de dar essa educação de qualidade, não precisaria existir escola particular. Mas a escola pública não consegue, e aí nós temos as escolas particulares para poder complementar esse trabalho das escolas, e está tudo bem. É só uma realidade que a gente precisa olhar, conhecer e fazer uma análise crítica. Toda vez que a gente for fazer uma análise crítica, a gente tem que propor, né? Então, a postura da gente, enquanto profissional, é de propositura. Então, se eu critico, eu tenho que ter algo a propor, porque de nada vale uma crítica se eu não tiver nenhuma proposta, se eu não pensar junto numa solução, né? Entendendo que a solução pode não ser a melhor, mas é a saída, é a melhor diante daquilo que nós temos, diante de todos os elementos, né? Da situação. Então, essa é a melhor solução, é aquela que você consegue propor, né? Então, eu faço uma proposta diante daquilo que, para mudar um pouco essa realidade, para melhorar um pouco essa realidade, porque aí não fica tão pesado, fica um pouco mais leve para cada um, e aí ninguém desiste do seu ofício, e cada um continua.
com respeito, né? A gente se respeitando, respeitando o papel do gestor, que não é fácil, respeitando o papel do vice-diretor, respeitando o papel do coordenador pedagógico, do orientador educacional, do supervisor, do inspetor de pátio e dos professores. Então, todas as pessoas que estão nesse processo dentro do ambiente escolar são pessoas importantes. E quem cuida dessas pessoas e que precisa estar bem cuidado são os gestores, que são esses que nós trabalhamos nessas aulas, né? São esses gestores escolares, diretor, vice-diretor, coordenador, orientador, né? E entra também o supervisor junto com eles. Então, eu vou agradecer a presença de todos. Nós iniciamos com 52 alunos, estamos finalizando com 40, mas também já são 9h36. E aí eu agradeço. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? André, quer falar? Pode falar. É só uma pergunta, porque a gente está se organizando para o estágio. Pode ser em turma de EJA?